Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Nós vamos ler só a primeira parte do versículo, que é a parte A. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Pai, obrigado pela tua santa palavra, que é só um trecho daquilo que nós vamos decorrer nessa noite, e nós pedimos que a revelação que vem por meio do teu Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite, para que nós possamos sair daqui de forma diferente, transformados e limpos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Aleluia. Irmãos, que ano que nós estamos? 2020. No final do ano de 2019, o Senhor nos deu uma palavra, e essa palavra, ela era uma palavra para o ano de 2020. E o ano de 2020, o Senhor nos falou que seria um ano, que é um ano, no caso falou em 2019, né, que seria um ano onde muitas pessoas haveria muita colheita no reino de Deus. Eu vou até pegar aqui, que é uma palavra muito forte que o Senhor nos deu, e eu não quero nem tirar nem acrescentar nada. Que 2020 estava sendo marcado pela segunda década, que é a segunda década do segundo milênio, e que esse ano de 2020 ele determina toda essa próxima década, até 2030. Então tudo aquilo que nós vamos fazer ou fizemos no ano de 2020, ele está determinando toda essa próxima década. E o Senhor nos falou algumas coisas muito pontuais. Por exemplo, eu lembro que no início do ano de 2020, o Senhor nos pediu para que a gente viesse para a igreja, para o templo, nos primeiros 7 dias do ano, e à meia-noite, para entrarmos num momento de buscar de Deus uma revelação, gratidão, profetizar tudo aquilo que nós viveríamos no ano de 2020. E assim nós fizemos, foi um tempo maravilhoso. Uma outra coisa que o Senhor nos pediu foi que, para que a gente tivesse um tempo nesses 7 dias do ano, primeiros 7 dias do ano de 2020, que nós jejuássemos, que nós tivéssemos períodos de oração durante o dia, assim como Daniel. Nós oramos às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Então nós fizemos nesses 7 dias direitinho aquilo que o Senhor tinha nos pedido, porque era a primícia para esse ano. E o Senhor nos falou também que eram 365 dias de oração às 3 da manhã, proclamando, adorando e intercedendo. E Ele nos falou que a segunda década, ela seria do segundo milênio, ela seria marcada por uma grande colheita para o reino de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Também nos disse que muitos seriam alinhados ao propósito de Deus e teriam ativação de dons. Amém? Quantos já conseguiram receber esse ano alinhamento, ativação de dons do Espírito Santo? Então foi uma promessa para esse ano. Mas também o Senhor nos disse que esse seria um ano onde muitos seriam entregues às suas paixões
e às suas vaidades, aos seus desejos. Um tempo onde muitos serão condenados à perdição. Tudo isso com fundamento na palavra. O texto que Deus tinha nos dado era o texto de Daniel capítulo 6. Eu vou pincelar algumas coisas aqui desse texto. E também nos disse que 2020 seria um ano de prosperidade para aqueles que... Um tempo de prosperidade por consequência da fidelidade e dedicação ao Senhor, assim como Daniel. Amém? Então, durante essa semana, desde quinta-feira, essa palavra tem gritado dentro do meu coração. O melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida, na minha casa, na minha empresa, em tudo. Eu comecei a fazer uma análise geral. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E eu lembrei que muitas coisas nesse ano eu comecei, bonitinho. Muitas coisas esse ano eu havia começado de uma forma muito boa, do jeito que Deus tinha me falado, do jeito que Deus tinha direcionado. Algumas coisas eu me comprometi, eu fiz, foi muito bom. Mas assim como todos nós, como todos aqui, muitas coisas no meio do caminho eu decepcionei, eu abandonei, eu não cumpri, e aquilo gerou um temor muito grande no meu coração. Quando eu comecei a lembrar de quantas coisas que eu me comprometi com Deus e eu não fiz, quantas coisas eu me comprometi como pai e eu não fiz, quantas coisas que eu me comprometi como marido e não cumpri, quantas coisas eu me comprometi a fazer como profissional e eu não fiz, curso que eu cheguei a pagar e eu não fiz. Meu Deus, eu fiquei desesperado, irmãos, desesperado. Porque quantas coisas, porque assim, nós temos o apóstolo já pregou isso aqui, eu não lembro, ou melhor, eu lembro, foi no ano de 2000, não lembro se foi de 18 para 19 ou 19 para 20, ele pregou aqui que muitas pessoas, e muitos pregam, no final do ano, seu próximo ano vai ser maravilhoso, seu 2021 vai ser uma bênção. Só que isso é uma mentira, se não tiver o fundamento correto. Não adianta eu falar que você vai ter um próximo ano maravilhoso, se você não plantou nesse ano sementes maravilhosas. É mentira se eu falar para você: olha, o seu 2021 vai ser melhor do que o seu 2020. Não, o seu 2021 vai ser a colheita daquilo que você plantou em 2020. Você consegue compreender isso? E isso, eu não sei em você, mas gera um temor muito grande em mim. Quando nós olhamos para os tempos de hoje, nós vemos os dias cada dia mais estreitos para a volta do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o cenário atual hoje, mundial, nós vemos assim que falta pouco para o Senhor Jesus voltar. E Ele vai levar aqueles que estão preparados, aqueles que estão prontos como igreja santa e gloriosa. Amém? E isso gera um temor muito grande, porque quando eu analiso o meu ano, falo: meu Deus, eu poderia ter dormido menos, eu poderia ter comido menos, eu poderia ter falado menos, eu poderia ter investido mais tempo na santa e poderosa palavra do Senhor, eu poderia ter investido mais tempo com livros. Quanto tempo eu perdi com as... Misericórdia, quanto tempo, quantas coisas que eu deixei de plantar nesse ano, porque eu estava preso dentro disso aqui. Irmão, como tudo que Deus criou, que é uma bênção, se nós não usarmos da forma correta, vira maldição. Como tudo que o Senhor nos deu,
se nós não fizermos da forma correta, vira maldição. Então nós precisamos ter esse entendimento. E essa palavra tem gritado dentro de mim: Michel, é melhor o fim das coisas do que o começo dela. E o Senhor me levou para um lugar de arrependimento. Nesses dias eu tenho gerado isso em oração, no meu secreto, no meu espírito, porque se eu me arrepender, eu consigo trazer de volta tudo aquilo que eu perdi nesse ano. O arrependimento, ele traz o perdão de Deus para mim e para você, amém? O arrependimento, ele traz uma mudança de tempo nas nossas vidas. Eu lembro quando eu vivia no mundo, quantas coisas erradas, quantas coisas sujas eu vivia, mas quando Deus me mudou, quando Deus trouxe no meu espírito a decisão de me arrepender dos meus pecados, eu lembro que toda a minha história foi transformada. Parecia que eu era literalmente um bebezinho, uma criança que estava vivendo de uma forma tão linda. Eu não via mal em nada, irmão. Eu acreditava em todo mundo, as pessoas me passavam a perna, eu estava só glorificando a Deus, porque eu não tinha maldade mais. Aquilo, toda a minha história que eu tinha vivido no mundo, foram 26 anos no mundo, foi transformado assim, de um dia para o outro. A partir do dia que eu fui ali à frente, que eu entreguei minha vida para Jesus na igreja, a minha vida foi transformada por completo. Toda a história de fracasso, de derrota, de insucesso, foi transformada numa história de vitória, numa decisão, num sim, num arrependimento, num quebrantamento no meu coração. Tudo foi transformado. Quantos passaram por isso? Só Jesus pode fazer isso comigo e com você. Só Jesus pode transformar a nossa história, transformar os nossos tempos, irmãos. E eu quero fazer a mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim nesses dias. E eu gostaria que você fizesse uma análise. Como foi o seu início de ano? Quantas coisas você se comprometeu com Deus nesse ano? Quantas coisas você se comprometeu a fazer? Quantas coisas você se comprometeu? Quantos livros você se comprometeu a ler nesse ano? Talvez você tenha se comprometido a ler a Bíblia inteira, né? Chega no final do ano, todo mundo, pelo menos a boa parte, fala: não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano que vem agora eu vou fazer minha dieta. Esse ano agora eu vou fazer um tal curso. Esse ano agora eu vou orar em tal horário, em tal período, ou na madrugada. Esse ano de 2020, eu não consegui não, mas no ano de 2021 eu vou ser um dizimista. Eu tenho uma pergunta para você: até quando você vai parar de roubar a Deus? A Bíblia diz que se você não é dizimista fiel, você está roubando a Deus. Irmãos, nós ouvimos os outros fazer chacota nossa aí fora, falando que pastor é tudo ladrão. Só que nós temos que ter vergonha na cara, porque a Bíblia diz que ladrão é aquele que não é dizimista, aquele que não devolve o seu dízimo na casa do Senhor. E quando eu não cumpro os princípios do Senhor, e esse é um deles, eu estou sendo ladrão. Se eu não cumpro um princípio do Senhor, eu estou sendo um pecador também. Nós olhamos para as pessoas lá fora: o cara está no mundo, olha a vida que ele leva, a pessoa não quer ir para a igreja. Muitas vezes condenamos, julgamos as pessoas, mas se não praticamos os princípios, que diferença tem do pecado dele para o nosso? Que diferença tem do pecado daqueles que estão lá no bar bebendo, ou se prostituindo, ou fazendo o que for, para aquele que não cumpre o princípio, que não cumpre a palavra, para aquele que mente, para aquele que engana, para aquele que não é fiel?
para aquele homem, que quando você está sozinho dirigindo o carro, passa uma mulher, o olhinho faz assim, ou quando chega algo no seu celular, talvez em algum grupo que você tenha com pessoas do mundo, você dá uma olhadinha. Primeiro, se você está num grupo de pessoas do mundo, já tem coisa errada com você. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É uma consequência, você se torna, é involuntário. Se eu decidir ser amigo do mundo, a consequência é me tornar inimigo de Deus. Mas a gente cai nessa bobeira de ainda ficar se enganando. Não, mas Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com o pai de santo, Deus está com um bandido lá na boca de fumo uma hora dessa. Deus está com todo mundo, sim. Mas a questão não é se Deus está com você, porque Ele é onipresente, Ele está assim em todos os lugares. A questão é, e você? Qual é a sua responsabilidade com Deus? Qual é a sua responsabilidade em cumprir os princípios e os fundamentos da palavra de Deus? Qual é a sua responsabilidade em ter um tempo de oração? Irmão, você tem tempo para tudo, prioridades para tudo. Eu já contei aqui, um dia que eu cheguei em casa de trabalhar igual um doido, e já tinha uma tarefa muito grande no dia, a Regiane ainda me entupiu de mais meia dúzia, e aí no final do dia, ela me chamou, a gente conversando e tal, ela falou: Michel, deixa eu te perguntar aí, por que você não parou hoje para ler a Bíblia, para ter o seu tempo no secreto? E aí eu falei: você está brincando comigo, né? Olha, você não viu que eu não parei um minuto? Ela falou: tudo bem, mas você podia ter parado um tempo. Eu falei: amor, eu ainda tinha um monte de coisa para fazer, você ainda me deu mais ainda. Como é que você queria que eu parasse? Eu não tive tempo hoje. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: Michel, fala a verdade, você não teve prioridade para Deus. Irmão, eu tive vontade de dar um soco santo nela. Mas ela, na mesma hora que veio aquela vontade, eu tive um entendimento. Falei: ela está certa, ela não está errada. Eu poderia ter parado qualquer hora do dia. Eu poderia, aquela hora que eu estava indo me deitar, poderia muito bem, antes de me deitar, ter separado um tempo para o Senhor, já que eu não tive outro tempo. Irmão, a gente arruma tempo para tudo. Eu lembro quando eu estudava, fazia faculdade, meu professor falava: o que você faz da meia-noite às 6? Se não tem tempo, porque você trabalha e estuda, meia-noite às 6 você não faz nada. E a gente tinha que se virar. Quem já fez faculdade, quem que já ouviu isso? Parece que todo professor fala isso, né? E é verdade, a gente arruma tempo para tudo que a gente quiser. E outra, quanto tempo nesse dia eu perdi aqui dentro, e eu não consegui dar um tempo de prioridade para o Senhor. Então nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus deu tempo, sim, 24 horas do nosso dia, para que a gente tenha tempo com Ele. Só que nós fazemos tudo pensando somente em... Esse louvor que você estava ministrando aqui agora, o final dele é muito violento. O Espírito Santo está falando ali comigo: para sempre cantarei em seu louvor. Nós queremos cantar louvor. Não, esse é o meu louvor. Eu quero cantar um louvor que me faz bem. Meu Deus, nós não estamos aqui para isso. Só que nós temos esse mau hábito de sempre querer ser realizado em algo, sem querer ser satisfeito. Deus tem que estar lá o tempo inteiro de prontidão para satisfazer a vossa vontade. A oração do Pai Nosso tem que ser a oração da nossa vontade, né? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos só ser satisfeitos. E quando nós olhamos para a nossa realidade, nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós não estamos dando prioridade para Deus, não estamos dando o nosso melhor. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria:
Jesus está voltando e as coisas que estão acontecendo são evidências do final dos tempos. Jesus vai voltar sim, mas antes dele voltar, vai haver um tempo de perseguição, vai haver um tempo de tribulação. É bíblico, você não precisaria estar tendo essa notícia agora. Você pode ter essa notícia, já está escrito aqui há mais de 2020 anos. Jesus vai voltar e nós vamos passar por tempos difíceis. Ontem na intercessão nós estávamos conversando aqui. Olha, se o Biden conseguir dar esse golpe, o Biden não, né? Todo o projeto da ordem mundial conseguir dar esse golpe nas eleições dos Estados Unidos, irmão, se preparem, porque todo esse processo da ordem mundial conseguir entrar nos Estados Unidos, que é a potência hoje, que consegue bater de frente com a China, se eles conseguirem quebrar essa barreira que é os Estados Unidos, irmãos, aí você pode esperar que em breve, vocês já estão vendo aí, ó, Venezuela, Colômbia, agora Argentina, totalmente tomada pelo comunismo. Se eles escreve o que eu estou te falando, tomou os Estados Unidos, é questão de tempo, menos de ano, você vai ver o que eles vão fazer aqui no Brasil. E aí, a partir do momento que eles vierem para o Brasil, irmão, esquece isso aqui que a gente está fazendo, ó. Esquece ter comunhão na casa dos irmãos para falar de Jesus. Aí você vai ter que decidir se você vai ser um crente de verdade ou se você vai se submeter aos projetos da ordem mundial, da nova ordem mundial. Tá tudo aí, ó. O Pix já é o próximo passo, né? E depois do Pix pode ver que eles já vão entrar com o chip na mão. Você só vai conseguir comprar com chip, só vai conseguir vender com chip. Já existem pastores dos Estados Unidos comprando terra aqui no Brasil, porque o Brasil é um país onde tudo que você planta dá. Lá no meu quintal, irmão, você não tem noção, lá tem uns pés até trouxe para a senhora hoje, de erva doce. Eu nunca plantei. Os passarinhos, acho que passa lá e... Gente, pé de erva doce está maior que eu lá em casa. Nunca plantei. Tudo que você joga lá dá. Joga lá semente de abóbora, dá. Joga semente de tomate, dá. Tudo que você joga lá dá. Terra no Brasil é assim. Então muitos estão vindo para cá comprando terra. Por quê? Nós vamos ter que ter terra para plantar, para poder ter o nosso meio de alimentação, porque nós não vamos conseguir comprar, não vamos conseguir vender se não tivermos o chip na mão. Você está pronto para viver esse tempo? Tá às portas, irmãos. Isso está às portas. Você acha que isso não me preocupa? Me preocupa. Tenho 2 filhos pequenos, tem um aí chegando na barriga, né? Mais uma, a Grace, que está chegando. Em fevereiro já está aí. Preocupa, porque nós temos crianças, a gente sabe como que vai ser esse tempo para os menores, né? Mas nós temos que instruir os nossos filhos, temos que ensinar. Então esse ano de 2020, ele é determinante para toda a nossa fé cristã, para toda a estrutura que vai vir daqui para frente. Então nós não podemos terminar esse ano de qualquer forma, irmãos. Nós não podemos terminar esse ano com tudo festa, tudo alegria, agora é final de ano mesmo, deixa eu fazer minhas viagens, deixa eu comprar meus presentes de Natal, deixa eu fazer minha confraternização. Aqui em São Paulo, vocês têm visto isso aí, ó, já está tendo um projeto ditatorial lá para não poder ter nem ceia familiar. Eles estão prometendo invadir as casas para poder impedir as reuniões familiares. Imagina se for uma reunião para a gente adorar a Deus, para a gente compartilhar da palavra. É esse o projeto, irmãos. Então nós precisamos olhar para nós nesse tempo. Peraí, qual que é a minha decisão por Jesus? Até onde ela vai? É somente para satisfazer os meus desejos? É somente para fazer a minha vontade? Eu vou ser um cristão onde
Jesus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada. Irmão, eu já fui esse crente. Eu achava que tudo ia cair. Não, agora Deus vai mandar. Nossa, agora tá, ó, apareceu um negócio aí, Paulo, que você não tem noção. Deus vai mudar a minha vida. Irmão, vivi anos assim, quase 10 anos assim como crente. Eu vim de uma estrutura que, não, você dá uma oferta tal que você vai ganhar tal coisa. Como eu fui enganado, irmão. Até pagar R$1.000 numa caneta eu já paguei. Em nome da fé, em nome de receber algo em troca. Esses dias atrás a gente estava vendo as coisas, havia um canhoto de um cheque lá, R$1.000. Eu lembrei com a Regiane, falei, olha, isso aqui é da caneta. Mas já me arrependi, já estou livre dessa maldição. Amém? Mas eu preciso entender. Vamos ler comigo Mateus capítulo 9. Versículo 13. A pastora até citou hoje aqui, falando do chamado de Mateus, né, que era um publicano. Mateus, vamos ler a partir do 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: não precisam de médico, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Irmão, se você reconhece quem você é, se você reconhece que você é um pecador, que você não conseguiu fazer tudo aquilo que você planejou ou se comprometeu nesse ano de 2020, você precisa entrar nesse lugar de arrependimento. Jesus disse que Ele não veio para os sãos, e não veio para as pessoas perfeitas, Ele veio para mim e para você. Ele veio para pessoas que, assim como eu, assim como você, não conseguiu cumprir tudo aquilo que desejava. Se nós não cumprimos nem para nós, imagine para Deus. Eu estou crendo aqui que muito disso que eu estou, das perguntas que eu fiz aqui, né? O que você se comprometeu, o que você se propôs a fazer nesse ano, seria algo relacionado a Deus. Mas muitos nem isso. Muitos, os projetos para o ano de 2020 eram só pessoais, eram só projetos para satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade, para cumprir as suas realizações. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia tem diversos. Eu vou te dar um exemplo de um homem que começou bem, passou por um processo difícil e ele teve que se arrepender, para no final ele conseguir ter uma vitória da parte de Deus. Sansão começou muito bem, porque Deus ungiu, Deus estabeleceu ele como um homem na nação de Israel, como um juiz que ia defender e proteger o povo de Deus. Mas ele se entregou às suas próprias paixões, os seus próprios desejos, as suas próprias vaidades. É o resultado, nós olhando para a vida de Sansão, nós vemos aqui o resultado daqueles que se entregam às suas vaidades, seus próprios desejos, aqueles que querem satisfazer somente as suas vontades e não estão nem aí para os propósitos de Deus. O que aconteceu com Sansão? Ele foi brincando com o pecado, ele foi brincando negociando com as coisas de Deus, ao ponto de ele se entregar, dele abrir algo, contar um segredo que ele não poderia ter contado, que era o compromisso dele com Deus. E aí ele achou que Deus estava com ele. Olha só, não, eu vou me levantar e vou ir ter contra os filisteus. Mas mal sabia ele que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Irmão, não precisa responder, mas você já parou para pensar
Será que isso já não aconteceu comigo e com você? Será que nós não levantamos pela manhã? Não, hoje eu vou enfrentar esse desafio, porque Deus está comigo. Será? Será que o Espírito do Senhor, pelo fato de você ter só satisfeito as suas vontades até aqui, já não se foi? Será que pela necessidade de sempre fazer a sua vontade, Deus já não te entregou as suas paixões e os seus desejos? Lembra de Faraó? Deus deu diversas chances para Faraó, porém ele não obedecia, estava com o coração duro. O que Deus fez? Endureceu o coração de Faraó. Irmão, naquele momento que ele perde o filho, eu tenho certeza que ele se arrependeu. Eu tenho certeza que ele se arrependeu. Mas por que ele não conseguiu então o perdão de Deus? Por que ele não conseguiu então ter a vida transformada? Porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo que Faraó quisesse a Deus, ele não poderia mais ter. Ele não conseguiria mais entrar na presença, ele não conseguiria mais ter a vida transformada pelo Senhor. Isso é um fato, isso não é uma historinha qualquer não, isso é uma verdade. Então nós precisamos ter esse cuidado, irmão. Eu já vi nesse tempo Deus endurecer coração de pessoas. Eu já vi, irmão. Eu já vi. Deus endureceu o coração, a pessoa achar que estava com Deus, assim como Sansão também. Achar que o Espírito do Senhor estava sobre ela, mas o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Eu espero não estar frustrando a sua como é que é a palavra? Me ajuda, Espírito Santo. A sua expectativa, obrigado. Eu espero não estar frustrando a sua expectativa, mas eu vim hoje da parte de Deus para trazer uma realidade, para que juntos nós possamos sair do ano de 2020 de uma forma diferente. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Como a pastora Dani orou aqui, que eu lembro que uma das coisas que ela falou que ele seja um mensageiro das boas novas. Eu não vim aqui trazer más notícias, eu vim aqui trazer boas notícias, em nome de Jesus. Amém? E você vai ouvir dessas boas notícias. Tudo isso é para trazer uma consciência, para que a gente não continue agindo da mesma forma. O que vai fazer de 2021 o melhor ano da sua vida não é uma palavra de motivação, e sim um fundamento na verdade da palavra de Deus. Amém? 2 Coríntios 7, do 8 ao 10. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Olha que como Deus é maravilhoso, irmão. Versículo 10: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para quê? Para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Até aqui, olha só, exatamente o que eu falei. Me perdoe se eu estou frustrando a expectativa de vocês, mas gerar essa tristeza, puxa vida, Michel, você veio logo nesse dia
me lembrar que esse ano eu não dei o meu melhor. Sim, eu vim aqui para isso hoje, da parte de Deus. Eu quero trazer você para um lugar onde você vai entender que o ano de 2021, o final de 2020 e o ano de 2021 vai ser os anos onde você vai se dedicar mais intensamente a Deus. Amém? Que as 24 horas que o Senhor me deu e te deu vão ser para Ele e não para nós. Amém? Irmão, você pode me falar, pastor, mas eu trabalho. Eu também, irmão. Eu também. Tenho uma esposa com 6 meses de gravidez, tenho uma menininha de 1 ano e 4 meses, tenho um menino de 5, tenho uma empresa, tenho uma casa, tenho todas as responsabilidades, trabalho voluntariamente aqui no ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém me pede, nunca o pastor Diego ou a pastora Dani me pediu para estar aqui nos 2 cultos, não. Eu venho porque eu amo a Deus, eu venho porque eu quero. Eu falo para a Regiane, amor, fica hoje de noite, você está cansada, está com um barrigão maior que o meu, fica isso, deve estar pesado para você. Sabe o que ela olha para mim e fala? Michel, eu já vi o meu pastor sendo pregar na igreja arrastado, conduzido. Eu já vi a minha pastora passar momentos difíceis na vida dela e eles nunca deixam de estar presentes. Não vem me pedir para eu estar em casa, não. Eu falo, não está aqui quem falou, perdão. Entendeu, irmãos? Não meçam esforços para as coisas de Deus. Nós viemos aqui na madrugada, ninguém nunca falou, você tem que estar aqui orando na madrugada, você tem que orar na sua casa de madrugada. Ninguém nunca me falou que eu tenho que fazer isso, não. Eu amo a Deus, eu preciso de Deus, eu preciso me dedicar mais, eu preciso dormir menos, eu preciso me dedicar mais às coisas do Senhor. Irmão, um pouquinho que eu tenho me dedicado, eu tenho recebido muito da parte de Deus, muito, que eu não sou digno, pelo tanto que eu já vi que eu erro, pelo tanto que eu vi que eu poderia ter feito e não fiz. Então nós precisamos ter essa maturidade em Deus. Então eu estou aqui para trazer essa tristeza, para trazer essa consciência, uma tristeza da parte de Deus, sim, para que você olhe para o seu ano de 2020 e não fique satisfeito. Eu não sei como é que está aí dentro de você, mas eu não estou satisfeito. O ano de 2020 não foi bom, eu acho que eu poderia ter me doado mais. Ficamos aí quase 6 meses trancados em casa, para quê? Eu amei, essa pandemia foi maravilhosa. Para mim a casa foi, a gente já vivia isso, então só continuou aquilo que a gente estava fazendo. A única coisa que parou é que a gente não se reuniu por uns 70 dias aqui como igreja, só isso. Mas a minha casa, a presença de Deus habitou e está lá, nós permanecemos fiéis, nós adoramos a Deus todos os dias, nós buscamos a Deus todos os dias. A minha casa viveu experiências sobrenaturais nessa pandemia, e após ela também, mas eu quero mais, eu preciso de mais. Deixa eu te dizer uma coisa, homem, a sua esposa precisa de você em Deus. Mulher, o seu marido precisa de você em Deus. Crianças, jovens, adolescentes, vocês precisam estar em Deus. Pergunta para a Regiane, quem é o Michel sem Deus? Pergunta para a Regiane, quem que é o Michel carnal? Ah, sim, irmão, você não ia aguentar, está perto de mim nem um minuto. Ela fala isso, que ela não aguenta. Tem dia que eu estou meio carnal, ela já me dá umas pauladas já. Mas o Espírito Santo me quebranta, me faz compreender que eu, graças a Deus, eu tenho uma mulher abençoada, que me corrige, igual eu já falei para vocês aqui, ela falou, você não deu prioridade. Eu fiquei bravo na hora, mas eu reconheci que ela estava certa. E sempre ela me traz, essa semana, foi uma semana tão atribulada, guerras espirituais, problemas, cliente que eu já estava vendo que o cara estava já dando sinalização, e aí, Michel, a gente não vai continuar mais, tal. Alguém gosta de perder? Não, né? Eu odeio. E aí, mas era um cliente problemático, já não
mal pagava direito, a gente ficar implorando, e aí saiu, e aquilo me deixou mal, e ela que me tirou daquele lugar, ela que me tirou, ela que falou, peraí, bora, vamos para a presença. E aí, foi quinta-feira, de quarta para quinta, eu passei a madrugada inteira na presença, coloquei no YouTube, depois vocês façam isso, foi uma das melhores experiências que eu já tive com Deus nesses dias. Coloquei lá, tem uma live, na verdade é um vídeo ao vivo, que fica rodando no YouTube, do Muro das Lamentações de Israel. Irmão, aquilo é tão vivo, pessoas ali 24 horas orando a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu coloquei aquilo ali, fiquei a madrugada ali em Deus, com aquele ambiente ali. Eu falei, Deus, em espírito eu estou lá também, né? E foi muito forte. E aí na quinta-feira, falei para a Regiane, chegou na parte da tarde, depois do almoço, falou, olha, eu preciso me separar hoje, eu vou entrar aqui, a gente vai ter o culto, a pastora foi o pastor Paulo que ministrou, eu quero entrar aqui para me consagrar, entrar em intercessão. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso, e aí Deus começou a trazer o entendimento sobre isso, e Ele me deixou muito triste, essa tristeza em Deus, eu senti ela, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós precisamos ter esse entendimento. Olha o versículo 11, vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Paulo, ele trouxe essa carta um dia também para a igreja de Corinto. E hoje Deus, pela misericórdia dele, esse texto ele me deu aqui agora há pouco, ele nos trouxe também essa carta, para nos entristecer segundo Ele, para gerar em nós um arrependimento, para que a gente possa entrar no ano de 2021, de uma forma diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, olha o que está escrito no livro de Joel, Joel capítulo 2. Quantos dias faltam para a gente terminar o ano? Me ajuda aí. Quanto? 17, 18, 19, 18 dias? É isso? Esse mês vai até 31, contando com 17 ou 18? 19? 19, Samuel está consultando o Google ali, ó. Faltam 19 dias. Puxa vida, Michel, mas em 300 e tantos dias eu não consegui cumprir tudo aquilo que eu precisava fazer para agradar ao Senhor. Como é que em 19 dias agora eu vou conseguir mudar essa história? Eclesiastes 7, capítulo 8. É melhor o fim das coisas do que o início delas. Deus é tão maravilhoso, irmão, que todo dia Ele coloca o sol pela manhã para dizer para mim e para você, olha, eu tenho uma nova oportunidade para você. Todo tempo, nós temos 365 dias, em todo ano vai ter o final do ano, todo ano vai ter o início do ano, vai ter o meio, e nós estamos diante desse tempo, para entrarmos nesses 19 dias de uma forma diferente. Se você não se dedicou esses 300 e tantos dias como você precisava, eu quero te dar uma palavra, você tem 19 dias para mudar toda essa história do ano de 2020. Você tem 19 dias para fazer tudo aquilo que você não fez em 2020.
você tem 19 dias para se dedicar à palavra de Deus, como você não se dedicou no ano de 2020, para se dedicar à oração, ao jejum. Irmão, o arrependimento, ele gera em nós um temor. Quando eu me arrependo de verdade, eu atraio, a consequência do arrependimento é o perdão de Deus. Amém? Então, se você entender isso e entrar nesses dias na presença de Deus, buscando arrependimento e buscando mais da presença do Senhor, você não precisa nem me contar, eu vou ver os frutos de Deus no seu ano de 2020, ou melhor, nessa década até 2030. Amém ou não? Acho que você não entendeu. São 19 dias que você pode mudar a tua história. São 19 dias que você pode ser tudo aquilo que você não foi diante de Deus. Amém? E sabe por que Deus faz isso, irmão? Eu estava compartilhando hoje aqui. Deus é tão poderoso. Não são 19 dias. Se você olhar com seus olhos naturais, você vai enxergar que são apenas 19 dias. Não, a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse, não entendi, como se fosse 19.000 anos, podem ser estabelecidos, fundamentados aqui, gerações. Olha isso, Joel, eu vou ler o 25, depois eu vou voltar no 28, Joel capítulo 2, versículo 25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo devorador, o destruidor, o meu exército que enviei contra vocês. O Senhor restitui os nossos anos que foram consumidos. O Senhor restitui esse ano de 2020. Quantos creem nisso? Versículo 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: e eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais vocês serão motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. 21. Não tenha medo, ó terra, alegre-se, exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Os filhos de Sião, alegrem-se e exultem-se no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu exército que enviarei contra vocês. Vocês terão comida em abundância, ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Querido, isso é uma promessa de Deus para mim e para você, mas não adianta nós queremos, exemplo, muitas pessoas falam
coloca um adesivo no carro, no caminhão, tudo posso naquele que me fortalece, tá? E o versículo anterior, o apóstolo Paulo fala: aprendi os segredos de viver contente em toda e qualquer situação, aprendi a viver com abastança, aprendi a viver com necessidade, aprendi em ter alimento com fartura, aprendi a passar fome. E aí sim ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Primeiro, ele passou por um processo em Deus, não foi satisfazendo as suas próprias vontades, ele passou por um processo em Deus, aí então ele conseguiu em Deus ter essa revelação: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, irmãos, é a mesma coisa aqui. Todas essas promessas são promessas de Deus. Hoje pela manhã a pastora Dani falou: não adianta nós virmos para a igreja atrás de bênção. Concordo plenamente. Se você vê na igreja atrás de bênção, você perdeu o seu tempo hoje. A bênção, uma promessa para mim e para você, já foi liberada essa bênção. Lá em Abraão já foi liberada essa bênção. O apóstolo Paulo lembra isso em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais. Mas nós queremos viver só no natural, só satisfazer as nossas vontades. E como que nós vamos desfrutar disso? Aí tem que fazer campanha, tem que cair no engano, de fazer campanha, de ir atrás de bênção. Não precisamos disso, irmãos. Isso já é uma promessa, já foi estabelecido. Só falta eu e você entrar num lugar em Deus e chamar a existência no mundo espiritual. Não se trata de algo natural, não se trata da minha força, da sua força, não se trata daquilo que eu quero, parece uma criança mimada, não, eu quero que isso aconteça. Não é assim que funciona. Se Deus liberou, se Deus estabeleceu isso no mundo espiritual, isso vem para o reino natural, de uma forma sobrenatural. Amém? E não para por aqui. A promessa também, versículo 28: e acontecerá que depois disso, depois de tudo isso, depois que nós nos arrependermos, depois que nós entendermos esse lugar, e que todas essas promessas de bênçãos vierem sobre a nossa vida, e acontecerá que depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Posso ouvir um amém? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Irmãos, nós temos essas promessas sobre as nossas vidas. Nós precisamos, o apóstolo já pregou, tem lá no canal essa palavra, nós só precisamos ser o alvo. Você precisa ser o alvo para que essas promessas te alcancem. Amém? Tem uma palavra violenta sobre isso, depois você procura lá no canal do Rei Jesus TV, uma palavra que o apóstolo pregou sobre você ser o alvo do cumprimento das promessas. Você precisa entender isso. Fica muito mais leve, irmãos. Fica muito mais leve. É muito bom quando nós entramos num lugar em Deus, quando nós tem guerras, tem batalha, tem tudo, mas não é diferente do que você tem sem Deus, sem se dedicar ao Senhor, sem buscar com veemência, com intrepidez, com dedicação. Eu tomei uma decisão, esses 18, 19 dias de 2020 vão ser os melhores dias
da minha vida, vão ser os dias que eu vou me dedicar, vai ser os dias que eu vou jejuar, vão ser os dias que eu vou me gastar na presença do Senhor, vai ser os dias que eu vou me comprometer com a minha família de uma forma diferente, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pastores, com os meus irmãos, com a minha igreja. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar verdadeiramente ao Senhor, uma vida reta diante de Deus. Pare de perder tempo. Tem muitas pessoas querendo, usando da palavra de Deus para querer, irmão, olha aqui, muito sério isso que eu vou te falar também. Tem muitas pessoas hoje falando em nome de Deus, falando de Deus de uma forma tão doce, tão bonita, mas tão vazios de Deus. Nós estamos caminhando para o fim, entenda isso, isso já acontece. Pessoas que não têm nada de Deus e falam de Deus, só vai discernir essas pessoas quem estiverem no Espírito. Senão você vai estar ouvindo, nossa, a pessoa está falando algo tão bonito, tão legal, mas não é Deus que está operando por meio dela. Nós vivemos num tempo, eu não sei se já parou para pensar, há quanto tempo que antigamente você via muita manifestação de demônio rosnando, subindo parede. Sim, subindo parede. Eu lembro uma história que a pastora Dani e o pastor Diego me contaram no início da minha conversão, acho que foi em Montes Claros, de uma criança que subiu, que eles chegaram para orar, Pirapora, chegaram para orar na casa de uma mulher, e que a mulher tinha chamado eles, porque a criança estava endemoniada. Na hora que eles entraram na casa, a criança subiu na parede igual uma aranha assim, ó, e parou lá no teto, olhando para eles assim com a cara do cão. Uma criança, imagina isso, gente. Ontem nós saímos daqui na madrugada, a gente estava orando por um jovem, e aí quando eu saí daqui, eu fui olhar o celular, tinha uma ligação, e a pessoa: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, porque o meu marido vai matar a gente, está com a faca na mão, está endemoniado, vai matar. E aí eu falei: deixa eu ver aqui quem que não chegou em casa ainda. Eu liguei para 3 irmãos, falei: vamos lá comigo. Chegamos lá, irmão, eu vi um negócio assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele está deitado no sofá, o braço dele, eu não consigo fazer, porque é impossível um braço chegar naquela condição que estava, impossível. E aí nós chegamos, oramos com ele, o braço já foi voltando normal, mas o demônio ali resistindo. E aí nós colocamos uma adoração, chamamos a presença, ungimos ele com óleo, e aí demos uma ordem, o demônio foi embora e levantou. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Como se nada tivesse acontecido. Aí ele falou: ai, meu braço, parece que quebrou meu braço. Irmão, você não tem noção do jeito que estava o braço daquele jovem. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Mas se você for parar para pensar, isso não tem acontecido com frequência mais, porque os demônios já descobriram que se eles manifestarem, nós vamos lá, mete fogo nele, manda ele para o inferno de volta, acabou, não tem conversa. Hoje os demônios se adaptaram aos crentes. Hoje os demônios, eles estão atuando de uma forma tão violenta nas pessoas, através de espíritos familiares. Sabe como que isso acontece, irmão? A pessoa fala de Deus, cheia de convicção, cheia de persuasão ali, mas o que move ela não é o Espírito de Deus, são espíritos familiares. E esses espíritos familiares, eles estão sujeitos ao espírito de Jezabel. E esse espírito de Jezabel, ele tem uma missão: matar o profeta e destruir a igreja, dividir a igreja. Isso tem acontecido, não é em uma igreja, isso aconteceu aqui na nossa igreja, acontece em várias igrejas. O apóstolo tem viajado aí, vocês veem, o Brasil todo, graças a Deus, e vai viajar mais em nome de Jesus. E os pastores têm compartilhado com ele que isso tem acontecido em quase todas as igrejas onde ele tem passado. Isso são espíritos, eles começam reunindo pessoas dentro da igreja, deixando de submeter a autoridade, a paternidade do pastor local. Eles começam agindo, reunindo em casas, falando de Deus. É tão lindo isso, é maravilhoso. Só que o fundamento, a intenção
é trazer para Ele, e não acrescentar no corpo. Deu para entender? Não vou aprofundar nisso aqui não, mas deu para entender? Então eu e você como igreja, nós temos que ter discernimento de Deus, discernimento no Espírito, para identificar, senão você vai ser enganado, meu irmão, minha irmã. Senão você vai estar engodado a esses espíritos familiares que vão te puxar para esse lugar. Enquanto nós não tivermos essa humildade de submeter, a igreja ela foi estabelecida por Deus, dada a confiança de um pastor que é o anjo da igreja, que é cobrado e vai ser cobrado diante do Senhor. Não tenho dúvida disso, irmãos. Mas tem muita igreja que faz errado. Não se preocupe, tem muita igreja que nem de Deus é, por causa que nasceram desse fruto. Vocês entendem isso? Nasceram desses frutos, que é gerado através de espíritos familiares. Espíritos familiares traz revelação. Eu já vi pessoas, escuta isso, já vi pessoas, por influência de espíritos familiares, trazer revelação da vida de uma pessoa. Nossa, mas era impossível ele saber disso. É um profeta de Deus. De Deus? Nós temos que estar atentos, irmãos. Não é esse o foco da mensagem, mas eu creio que o Espírito Santo trouxe isso aqui para trazer em nós uma consciência, uma maturidade, para a gente não cair nesse engodo de novo, e nem daqui para frente naquilo que vai vir. Isso vai se intensificar ainda mais. Fiquem atentos, amém? Como igreja, como discípulos de Jesus. Quando eu falo como igreja, não é somente como igreja local. Todas as vezes que nós oramos como igreja, nós oramos pela igreja, a menor visão de uma igreja, biblicamente falando, é uma cidade. Então quando nós oramos pelo Ministério Rei Jesus, apenas. Nós oramos pela igreja de Pouso Alegre, o corpo de Cristo de Pouso Alegre. Nós somos apenas uma unha, talvez até encravada, não tem tanta significância, porque existe um corpo de Cristo em Pouso Alegre. Nós oramos por ele, mas assim como o corpo, também surgem câncer, também surgem doenças, e eles precisam ser expelidos, precisam ser lançados fora do corpo. E Jesus está fazendo isso nesses dias. Só você que tiver visão espiritual vai conseguir discernir, vai conseguir enxergar com seus olhos, e não se envolver por meio da influência desses espíritos. Amém? Então, queridos, é promessa do Senhor para mim e para você. E nesses dias, eu quero te fazer uma pergunta agora para finalizar. Como serão esses últimos dias do ano de 2020? Será que o que você não conseguiu se comprometer durante todos esses 365 dias, nesses 19, você vai conseguir permanecer fiel? Nós somos um povo escolhido dentro de um povo, pela misericórdia e graça do Senhor. Não somos melhores do que ninguém, mas entendemos o chamado de Deus para nós, através do nosso apóstolo, da nossa pastora, como filhos de Issacar, homens valentes. Será que o Senhor, como a pastora ministrou aqui na quinta-feira, será que o Senhor pode confiar algo a nós? Será que nesses 19 dias nós poderemos honrar Deus? Será que nesses últimos 19 dias nós podemos fazer algo diferente? Entenda, querido, isso não é para Deus, Deus não precisa disso, mas Ele anseia que eu e você tenhamos algo diferente. Lucas 3, é o último versículo que eu vou ler, para a gente entrar na ministração. Lucas 3,
Olha só, a partir do versículo 3. E ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: a voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raças de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Não é só falar que está arrependido, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Não façam nada para me convencer ou para convencer o seu pastor ou o seu apóstolo. Faça para gerar em Deus esses frutos dignos de arrependimento. E eu quero convidar você agora nesse momento, se coloque de pé, feche os seus olhos. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Faz uma oração agora, em espírito. Fale com o Senhor. Se comprometa com o Senhor, como serão agora o restante desses últimos dias, desse ano. Quais são os frutos que serão produzidos? Se comprometa em se submeter à palavra de Deus nesses últimos dias, em se submeter a uma vida de oração. Se comprometa em se submeter à autoridade espiritual. Eu quero trazer luz ao teu entendimento. Nós servimos ao Senhor como igreja aqui no Ministério Rei Jesus, e estamos submetidos à autoridade espiritual. Isso não é uma regra exclusiva do nosso ministério, isso é uma orientação bíblica. Mas talvez até aqui, durante todo esse ano, você não se submeteu verdadeiramente. Você vem à igreja, você vem aos cultos, nós não estamos aqui te induzindo a ter uma babá espiritual. Para tudo que você vai fazer, você tem que ficar falando ou pedindo orientação. Mas você precisa ter um entendimento de submissão a uma autoridade. Quem é a tua autoridade espiritual que fala ao teu coração? Quem é a autoridade espiritual que você, antes de tomar uma decisão, você pede orientação? Quem é a tua autoridade espiritual que quando você quer fazer algo da sua vontade, do seu jeito, você se submete e chega a ela e fala: olha, eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha, o que a senhora acha? Você está pronto para se submeter dessa forma?
E quando você fizer essa pergunta, você está disposto a receber um sim ou não? Nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa forma, e não estamos nos submetendo verdadeiramente a uma autoridade. Não nos submetemos. Quando foi a última vez que você sentou com o seu pastor para pedir orientação sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre algum tipo de negócio ou alguma decisão séria que você precisa tomar? Quando foi a última vez que você sentou para ouvir? Quando foi a última vez que você sentou para se submeter a uma direção e cumprir ela fielmente até o final? Deus está nos chamando, irmãos, para algo muito maior, mas também muito mais excelente do que nós temos vivido até aqui. Faça esse compromisso com Deus. Todo o ano de 2021 vai ser determinado diante daquilo que você fizer nesses últimos dias. Se você tem o entendimento de que o ano de 2020 você deixou a desejar, então você tem aí 19 dias para remir todos esses dias que ficaram durante o ano de 2020. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, para que o Senhor venha gerar no espírito, no entendimento, no coração dos teus filhos, esse lugar de arrependimento, para que o Senhor venha gerar em cada um de nós o entendimento da necessidade que nós temos de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Pai, eu oro agora para que cada um dos teus filhos aqui entrem num lugar no Senhor, para que possam produzir frutos dignos de arrependimento. Pai, eu oro para que cada um de nós coloque o Senhor como prioridade, e não mais os nossos desejos, as nossas vaidades, as nossas vontades carnais, naturais. Pai, eu oro para que os meus irmãos tenham atitudes de crentes, cristãos verdadeiros, que honram o Senhor em tudo, em todas as esferas, em todas as áreas. Quantas coisas já foram feitas a vida inteira de forma errada, e a pessoa não consegue enxergar, porque ela está satisfazendo apenas a própria vontade dela. Pai, eu oro para que não seja feita a nossa vontade, mas sim a tua vontade, Senhor. Nos submetemos e nos sujeitamos à autoridade do Senhor, e também à autoridade espiritual que o Senhor estabeleceu sobre nós. Pai, como filhos obedientes, tementes, nós queremos ser como Daniel, que era um homem intenso na oração, intenso na santidade, intenso na dedicação ao Senhor.
a ponto de ser forjado uma cilada contra ele, onde ele é preso e lançado na cova dos leões. E quando ele passa a noite ali com os leões, quando retiram a pedra, achando que ele estava devorado, triturado pelos leões, Daniel estava ileso, porque o Senhor o livrou dos leões, dentro daquela cova. Levanta homens e mulheres tementes ao Senhor como Daniel, homens e mulheres tementes, jovens, crianças, adultos, que tenham um compromisso com a oração, como diz em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel se dedicava orando 3 vezes ao dia ao Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Queremos ter uma vida dedicada ao Senhor, Deus. Queremos nos comprometer nesses últimos dias. Queremos nos comprometer nesses últimos dias a não dar apenas uma parte. O Senhor deu tudo. O Senhor verteu até a última gota de sangue para nos redimir, para nos salvar. Nós não queremos dar menos. Nós queremos nos dedicar mais, queremos nos separar mais. Não queremos ser movidos pelas rotinas do dia a dia, mas queremos ser movidos pelo Espírito do Senhor, que mesmo que no
na rotina, no dia a dia do trabalho, o Espírito do Senhor nos conduza a orar, o Espírito do Senhor nos conduza a meditar na Tua palavra, o Espírito do Senhor nos conduza a separar um tempo de qualidade na Tua presença. O Espírito Santo me fala que tem pessoas aqui que nunca fizeram isso. Pessoas aqui que nunca separaram uma hora de qualidade para Deus. Mas Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando, vem experimentar, filho. Vem experimentar uma hora comigo. 2, 3, você decide. Vem experimentar. Você que ainda não experimentou desse tempo na presença de Deus, orando, buscando, meditando na palavra, você vai viver experiências poderosas e sobrenaturais com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Decida hoje que nesses últimos dias do ano de 2020, o foco da tua vida não seja as festividades no final do ano, mas sim o Senhor. Que os seus olhos estejam fitos no Senhor. Em nome de Jesus.